1 Samuel capítulo 16. Davi é ungido rei de Israel. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel, até quando continuarás pranteando, Saul? Quando eu próprio o rejeitei, para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que eu te envio à casa de Ishai, Jessé, de Bet-Lehem, Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Versículo 2. Samuel, no entanto, argumentou, como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou, levarás contigo um novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Versículo 4. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou a Belém, os anciãos da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram, a tua vinda é de bom augúrio, profeta? Versículo 5. Ao que prontamente respondeu Samuel, sim, venham em paz. Vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Versículo 6. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Versículo 7. Entretanto, Yahvé assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Versículo 8. Depois Jessé chamou Abinadab, e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: também não foi este que Yahvé escolheu. Versículo 9. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou: também este não foi o que Yahvé escolheu. Versículo 10. E assim Jessé levou a Samuel os seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: a nenhum destes Yahvé escolheu. Versículo 11. Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Então Samuel questionou a Jessé: estes são todos os filhos que tens? Ao que Jessé respondeu: bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. Versículo 12. Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo, de belos olhos, saudável e de admirável aparência. E Yahvé afirmou: levanta-te e unge-o. É ele. Versículo 13. Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu-o na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi, e Samuel retornou para Ramá. Davi é convocado por Saul. Versículo 14. O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte de Yahvé, o Senhor o atormentava. Versículo 15. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Versículo 16. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente e tu te sentirás melhor.
Versículo 17. Então Saul ordenou aos seus servos: procurai, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Versículo 18. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é um valente guerreiro. Fala bem, é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Versículo 19. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação. 2 pontos. Manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Versículo 20. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Versículo 21. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Versículo 22. Saul mandou informar a Jessé, 2 pontos. Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Versículo 23. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Observemos aqui o que diz o comentarista nessa Bíblia. Essa exortação de Deus a Samuel, seu profeta, ocorreu há cerca de 1025 a.C. Agora o Senhor é quem escolherá um rei para Israel, e esse rei já está entre os filhos de Jessé. Rute 4, 18, 22, Mateus 1, 3 ao 6. Preanunciando a vinda do grande rei, o Messias, seu filho Jesus Cristo. Belém ficava a 8 quilômetros ao sul de Jerusalém e era conhecida na antiguidade por Efrata, Gênesis 48, 7. Mais tarde seria renomeada de, entre aspas, cidade de Davi, Lucas 2,4, e seria também a cidade natal de Cristo, Mateus 2,1, Lucas 2, 4 ao 7. A ordem cronológica dos eventos históricos, ainda que esteja alterada em diversos manuscritos hebraicos e gregos, não afeta de modo algum a inspiração divina e a fidelidade das Escrituras. A inspiração divina e a fidelidade das Escrituras. A ordem dos acontecimentos do capítulo 1 ao capítulo 15, versículo 35. Em seguida, capítulo 17, versículos 12 ao 15. Do capítulo 18 em diante, a cronologia corresponde praticamente à ordem dos fatos. Mais interessante ainda é que, segundo o próprio texto bíblico e outros documentos arqueológicos, o episódio do capítulo 28, versos 7 ao 25, foi escrito por um gentil, entre parênteses, servo de Saul, transformando-se, assim, numa crônica sobre o reino que entrou para o cânon sagrado da Bíblia. As recentes publicações científicas sobre os conhecidos rolos do Mar Morto revelam outro texto hebraico original, abre parênteses, com uma redação mais popular, fecha parênteses. E tudo indica que a famosa Septuaginta, 70, a mais antiga e notável tradução grega do Antigo Testamento, é uma tradução desse original, uma espécie de versão na, entre aspas, linguagem de hoje, fecha aspas, da época, e não do consagrado texto hebraico, entre aspas, massorético. Contudo, os capítulos 17 e 18 de Samuel, na 70, omitem o capítulo 17, versículo 12 ao 31, que foram resgatados por essa tradução da Bíblia King James atualizada, a partir da vasta quantidade de manuscritos bíblicos originais mais antigos e fiéis à disposição dos exegetas em todo o mundo, depois da descoberta e análise dos rolos do Mar Morto.